De acordo com o artigo 1º da Regulamentação sobre Bens Comercializados no Brasil, assinale a alternativa correta. A. Apenas os produtos finais comercializados no Brasil devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor. B. Os serviços oferecidos no Brasil estão isentos de conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes. C. Somente os insumos e produtos finais comercializados no Brasil devem atender aos regulamentos técnicos pertinentes em vigor. D. Todos os bens comercializados no Brasil, incluindo insumos, produtos finais e serviços, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor. E. Produtos importados não precisam seguir os regulamentos técnicos brasileiros em vigor. Resposta. D. Todos os bens comercializados no Brasil, incluindo insumos, produtos finais e serviços, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor. Artigo 1º. Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos à regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor. 2. De acordo com o artigo 2º sobre o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO, assinale a alternativa incorreta. A. O CONMETRO é responsável pela expedição de atos normativos e regulamentos técnicos nos campos da metrologia e da avaliação da conformidade de produtos, processos e serviços. B. O CONMETRO foi criado pela Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973. C. O CONMETRO é um órgão colegiado da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. D. A competência do CONMETRO abrange exclusivamente a metrologia, não incluindo a avaliação da conformidade de serviços. E. O CONMETRO atua dentro da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Resposta. D. A competência do CONMETRO abrange exclusivamente a metrologia, não incluindo a avaliação da conformidade de serviços. Art. 2º Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO, órgão colegiado da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, é competente para expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da metrologia e da avaliação da conformidade de produtos, de processos e de serviços. 3. Segundo o parágrafo 1º do artigo 2º, os regulamentos técnicos devem tratar de características técnicas de insumos, produtos finais e serviços que a. Já sejam regulados por outros órgãos da administração pública federal. B. Não sejam competência de outros órgãos da administração pública federal. C. Incluam apenas aspectos de segurança e saúde humana. D. Focalizem exclusivamente na proteção ambiental. E. Considerem apenas a prevenção de práticas enganosas de comércio. Resposta. B. Não sejam competência de outros órgãos da administração pública federal. Artigo 2º. Parágrafo 1º. Os regulamentos técnicos deverão dispor sobre características técnicas de insumos, produtos finais e serviços que não constituam objeto da competência de outros órgãos e de outras entidades da administração pública federal, no que se refere a aspectos relacionados com segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e com o meio ambiente. 4. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º, os regulamentos técnicos deverão a. Ignorar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. B. Considerar sempre as normas técnicas internacionais. C. Considerar, quando couber, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. D. Ser criados independentemente de qualquer norma técnica existente. E. Seguir apenas as normas técnicas de outros países. Resposta. C. Considerar, quando couber, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Os regulamentos técnicos deverão considerar, quando couber, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 5. De acordo com o artigo 3º, o Instituto Nacional de Metrologia,
qualidade e tecnologia, Inmetro, é competente para a. Expedir regulamentos técnicos independentemente do Conmetro. b. Elaborar e expedir regulamentos técnicos em qualquer área de sua escolha. c. Elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas determinadas pelo Conmetro. d. Apenas monitorar a conformidade de produtos, sem poder de regulamentação. e. Expedir regulamentos técnicos exclusivamente para produtos importados. Resposta. C. Elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas determinadas pelo Conmetro. Artigo 3º. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 1973, é competente para: Inciso 1º, elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas que lhe forem determinadas pelo Conmetro. 6. Segundo o artigo 3º, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, é competente para: a. Expedir regulamentos técnicos apenas para produtos eletrônicos. b. Elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle metrológico legal, abrangendo instrumentos de medição. c. Somente monitorar a qualidade de produtos, sem poder de regulamentação. d. Expedir regulamentos técnicos apenas sob a supervisão direta do Ministério da Economia. e. Controlar exclusivamente a qualidade de produtos importados. Resposta. b. Elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle metrológico legal, abrangendo instrumentos de medição. Artigo 3º. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 1973, é competente para: Inciso 2º, elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle metrológico legal, abrangendo instrumentos de medição. 7. Conforme o artigo 3º, é competência exclusiva do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, a. Exercer o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal. b. Monitorar a qualidade de produtos e serviços sem poder de fiscalização. c. Elaborar regulamentos técnicos em conjunto com outras autarquias. d. Controlar exclusivamente a qualidade de produtos alimentícios. e. Delegar a outras entidades o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal. Resposta. a. Exercer o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal. Artigo 3º. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 1973, é competente para: Inciso 3º, exercer, com exclusividade, o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal. 8. Exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos técnicos nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, desde que não constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal. Abrange os seguintes aspectos, exceto: a. Segurança. b. Proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal. c. Proteção do meio ambiente. d. Prevenção de práticas enganosas de comércio. e. Fiscalizar exclusivamente a qualidade de produtos importados. Resposta. e. Fiscalizar exclusivamente a qualidade de produtos importados. Artigo 3º. Inciso 4º. Exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos técnicos nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, desde que não constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal, abrangendo os seguintes aspectos: alínea A. Segurança, alínea B. Proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal. Alínea C. Proteção do meio ambiente, e alínea D. Prevenção de práticas enganosas de comércio. 9. Marque alternativas incorreta. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, é competente para: a. Executar,
Coordenar e supervisionar as atividades de metrologia legal e de avaliação da conformidade compulsória por ele regulamentadas ou exercidas por competência que lhe seja delegada. B. Atuar como órgão acreditador oficial de organismos de avaliação da conformidade. C. Registrar objetos sujeitos à avaliação da conformidade compulsória, no âmbito de sua competência. D. Planejar e executar atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico e tecnológico em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins. E. Prestar serviços de transferência tecnológica e de cooperação técnica voltados à inovação e à pesquisa agrícola em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins. Resposta. E. Prestar serviços de transferência tecnológica e de cooperação técnica voltados à inovação e à pesquisa agrícola em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins. Artigo 3º. Inciso 9º. Prestar serviços de transferência tecnológica e de cooperação técnica voltados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins. 10. Marque a alternativas incorreta. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, é competente para a. Prestar serviços visando ao fortalecimento técnico e à promoção da inovação nas empresas nacionais. B. Produzir e alienar materiais de referência, padrões metrológicos e outros produtos relacionados. C. Realizar contribuições a entidades estrangeiras congêneres, cujos interesses estejam amparados em acordos firmados entre si ou entre os respectivos países, como uma única ação. D. Designar entidades públicas ou privadas para execução de atividades de caráter técnico nas áreas de metrologia legal e de avaliação da conformidade, no âmbito de sua competência financeira. E. Atuar como órgão oficial de monitoramento da conformidade aos princípios das boas práticas de laboratório. Resposta. D. Designar entidades públicas ou privadas para execução de atividades de caráter técnico nas áreas de metrologia legal e de avaliação da conformidade, no âmbito de sua competência financeira. Artigo 3º. Inciso 13. Designar entidades públicas ou privadas para execução de atividades de caráter técnico nas áreas de metrologia legal e de avaliação da conformidade, no âmbito de sua competência regulamentadora. 11. Marque alternativas incorreta. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, é competente para a. Conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de tecnologia, de produto ou de processo, de caráter temporário, diretamente ou por intermédio de parceria com instituições públicas ou privadas. B. Estabelecer parcerias com entidades de ensino para formação e especialização profissional nas áreas de sua atuação, inclusive para programas de residência técnica. C. Anuir no processo de importação de produtos por ele regulamentados que estejam sujeitos a regime de licenciamento não automático ou a outras medidas de controle administrativo prévio ao despacho para consumo. D. Representar o país em fóruns regionais, nacionais e internacionais sobre avaliação da conformidade. E. Para o exercício da competência, o Inmetro poderá celebrar, com entidades congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, convênios, termos de cooperação, termos de parceria e outros instrumentos contratuais previstos em lei. Resposta. A. Conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de tecnologia, de produto ou de processo, de caráter temporário, diretamente ou por intermédio de parceria com instituições públicas ou privadas. Art. 3º. 15. Conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de tecnologia, de produto ou de processo, de caráter contínuo, diretamente ou por intermédio de parceria com instituições públicas ou privadas. 12. Marque a alternativa incorreta. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, é competente para a. As bolsas poderão ser concedidas para estrangeiros que preencham os requisitos legais para permanência no país. B. É instituída a taxa de avaliação da conformidade, que tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativa na área da avaliação da conformidade compulsória, nos termos dos regulamentos emitidos pelo Cometro e pelo Inmetro. C. A taxa de avaliação da conformidade tem como base de cálculo a apropriação dos custos diretos e indiretos inerentes ao exercício do poder de polícia administrativa da atividade. D. As pessoas naturais ou jurídicas,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que estejam no exercício das atividades são responsáveis pelo pagamento da taxa de avaliação da conformidade. O Inmetro poderá delegar a execução de atividades de sua competência. Resposta: A. As bolsas poderão ser concedidas para estrangeiros que preencham os requisitos legais para permanência no país. Artigo 3º. Parágrafo 2º. As bolsas de que trata o inciso 5º do caput poderão ser concedidas para estrangeiros que preencham os requisitos legais para permanência no país. 13. As atividades materiais e acessórias da metrologia legal e da avaliação da conformidade compulsória, de caráter técnico, que não impliquem o exercício de poder de polícia administrativa, não poderão ser realizadas por terceiros mediante a. Delegação ou acreditação. b. Credenciamento ou anulação. c. Contratação ou celebração de convênio. d. Delegação ou credenciamento. e. Designação ou contração. Resposta: B. Credenciamento ou anulação. Artigo 3º. Parágrafo 1º. As atividades materiais e acessórias da metrologia legal e da avaliação da conformidade compulsória, de caráter técnico, que não impliquem o exercício de poder de polícia administrativa, poderão ser realizadas por terceiros mediante delegação, acreditação, credenciamento, designação, contratação ou celebração de convênio, termo de cooperação, termo de parceria ou instrumento congênere, sob controle, supervisão ou registro administrativo pelo Inmetro. 14. As atividades que abrangem o controle metrológico legal, a aprovação de modelos de instrumentos que impliquem o exercício de poder de polícia administrativa somente poderão ser delegadas a órgãos ou entidades de direito público. Qual opção completa o espaço? A. Medição, inspeção, exclusão, coordenação, registro administrativo e avaliação da conformidade opcional. b. Medição, fiscalização, verificação, supervisão, registro administrativo e avaliação da conformidade opcional. c. Medição, fiscalização, verificação, supervisão, registro administrativo e avaliação da conformidade compulsória. d. Medição, fiscalização, exclusão, coordenação, registro administrativo e avaliação da conformidade opcional. e. Medição, inspeção, verificação, coordenação, registro administrativo e avaliação da conformidade compulsória. Resposta: c. Medição, fiscalização, verificação, supervisão, registro administrativo e avaliação da conformidade compulsória. Artigo 4º. Parágrafo 2º. As atividades que abrangem o controle metrológico legal, a aprovação de modelos de instrumentos de medição, fiscalização, verificação, supervisão, registro administrativo e avaliação da conformidade compulsória que impliquem o exercício de poder de polícia administrativa somente poderão ser delegadas a órgãos ou entidades de direito público. 15. Marque a alternativa incorreta. A. As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por esta lei e pelos atos normativos expedidos pelo Cometro e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e administrativos. b. É assegurado ao agente público fiscalizador do Inmetro ou do órgão ou entidade com competência delegada, no exercício das atribuições de verificação, supervisão e fiscalização, o livre acesso ao estabelecimento ou local de produção, armazenamento, transporte, exposição e comercialização de bens, produtos e serviços, caracterizando-se embaraço, punível na forma da lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desses objetivos. c. O livre acesso não se aplica aos locais e recintos alfandegados onde se processam, sob controle aduaneiro, a movimentação ou armazenagem de mercadorias importadas. d. A Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá solicitar assistência do agente público fiscalizador do Inmetro ou do órgão com competência delegada, com vistas à verificação, no despacho aduaneiro de importação, do cumprimento dos regulamentos técnicos emitidos pelo Cometro e pelo Inmetro.
constituirá infração ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta lei e pelos atos expedidos pelo Cometro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador. Resposta. D. A Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá solicitar assistência do agente público fiscalizador do Inmetro ou do órgão com competência delegada, com vistas à verificação, no despacho aduaneiro de importação, do cumprimento dos regulamentos técnicos emitidos pelo Cometro e pelo Inmetro. Artigo 5º. Parágrafo 2º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá solicitar assistência do agente público fiscalizador do Inmetro ou do órgão com competência delegada, com vistas à verificação, no despacho aduaneiro de importação, do cumprimento dos regulamentos técnicos emitidos pelo Cometro e pelo Inmetro. 16. Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: a. Advertência e multa. b. Interdição e apreensão. c. Inutilização e repreensão. d. Suspensão do registro de objeto. e. Cancelamento do registro de objeto. Resposta. c. Inutilização e repreensão. Artigo 8º. Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: advertência, multa, interdição, apreensão, inutilização, suspensão do registro de objeto e cancelamento do registro de objeto. 17. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da a. Fazenda Pública. b. Receita Federal. c. Polícia Federal. d. Secretaria de Segurança. e. Justiça Eleitoral. Resposta. a. Fazenda Pública. Artigo 8º. Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública. 18. A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de a. R$ 200 até R$ 1 milhão. b. R$ 300 até R$ 2.500.000. c. R$ 200 até R$ 2.500.000. d. R$ 100 até R$ 1 milhão. e. R$ 100 até R$ 1.500.000. Resposta. é R$ 100 até R$ 1.500.000. Artigo 9º. A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100 até R$ 1.500.000. 19. Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores, exceto a. A gravidade da infração. b. A vantagem auferida pelo infrator. c. A condição econômica do infrator e seus antecedentes. d. O prejuízo causado ao fornecedor. e. A repercussão social da infração. Resposta. d. O prejuízo causado ao fornecedor. Artigo 9º. Parágrafo 1º. Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica do infrator e seus antecedentes, o prejuízo causado ao consumidor e a repercussão social da infração. 20. Marque a alternativa incorreta. A. A reincidência do infrator é circunstância que agrava a infração. b. A constatação de fraude não é circunstância que agrava a infração. c. O fornecimento de informações inverídicas ou enganosas é circunstância que agrava a infração. d. A primariedade do infrator é circunstância que atenua a infração. e. A adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo é circunstância que atenua a infração. Resposta. b. A constatação de fraude não é circunstância que agrava a infração. Artigo 9º. Parágrafo 2º. São circunstâncias que agravam a infração: a reincidência do infrator,
a constatação de fraude, e o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas. 21. Marque a alternativa incorreta. A. Os recursos eventualmente interpostos contra a aplicação das penalidades poderão ser devidamente fundamentados e serão apreciados, em última instância, por comissão permanente instituída pelo Cometro para essa finalidade. B. Caberá ao Cometro definir as instâncias e os procedimentos para os recursos, bem assim a composição e o modo de funcionamento da comissão permanente. C. O regulamento desta lei fixará os critérios e procedimentos para a aplicação das penalidades. D. Os produtos apreendidos em caráter definitivo, por força de penalidade aplicada, de que já não caiba recurso na esfera administrativa, quando não devam ser destruídos, serão doados a programas de amparo social desenvolvidos pelo poder público ou a instituições de educação ou assistência social reconhecidas como entidades beneficentes, vedada sua comercialização. A destruição dos produtos é de responsabilidade das pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que sejam suas proprietárias, que deverão dar-lhes destinação final ambientalmente adequada em observância às normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CIMETRO. Resposta. A. Os recursos eventualmente interpostos contra a aplicação das penalidades poderão ser devidamente fundamentados e serão apreciados, em última instância, por comissão permanente instituída pelo Cometro para essa finalidade. Artigo 9º. Parágrafo 4º. Os recursos eventualmente interpostos contra a aplicação das penalidades previstas neste artigo e no artigo 8 deverão ser devidamente fundamentados e serão apreciados, em última instância, por comissão permanente instituída pelo Cometro para essa finalidade.